Bom dia, começamos agora mais um Secov Debate. Nós vamos falar muito hoje de inquilinato, de moradia, aluguel. Nós estamos com dois convidados aqui, o deputado Antônio de Souza Ramalho, conhecido como Ramalho da Construção, do PSDB. Deputado, bom dia. Bom dia, querida. Muito obrigado pelo convite. E também com a participação do Rolando Mifano, empresário, vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação do Secov São Paulo. Muito obrigado. Bom dia. É uma honra. E eu lembro que você pode nos acompanhar pelo canal do Secov, pelo YouTube, pelo Facebook, e depois os nossos programas ficam disponíveis também, se você quiser rever, se você perdeu algum deles. E vamos começar falando de uma situação, acho que muito presente, essa questão da moradia popular, da locação acessível à população de modo geral. Nós tivemos um caso extremo recentemente aqui em São Paulo, que foi o desabamento de um prédio no Lago Paissandu. As pessoas ainda estão acampadas, não há uma solução, a prefeitura oferece a locação, o valor do aluguel como colaboração, mas a gente sabe que tem uma fila enorme e se pensa sempre na aquisição da moradia. Então, deputado, eu queria saber se o senhor vê a locação como uma alternativa mais fácil. Sim, claro. Eu acho que, primeiro, nós precisamos voltar a investir em moradias populares no Brasil. E se tratando de São Paulo, que é uma cidade que nós temos aí quase 500 mil famílias sem habitação, é uma coisa mais grave ainda. Aliás, tudo é muito grave em São Paulo pelo tamanho da cidade. Eu recentemente estive no Chile, além daquele rua se transformar num canteiro de obra depois do terremoto, você não vê um morador de rua, nenhum mendigo de rua no Chile. Em nenhuma das cidades, eu visitei 4 cidades. Em São Paulo nós temos todos esses graves problemas, e eu acho que precisamos de um grande investimento aí, principalmente para conter essas invasões, mais de 70 prédios invadidos, outros tantos aí à beira de ser invadidos, e talvez as PPPs que foi implantada no centro de São Paulo tenha sido uma das soluções, mas precisava de mais motivação, de mais divulgação, para que também dê segurança ao empresário que vai investir nisso aí, ninguém vai colocar dinheiro em dúvida, né? E no centro de São Paulo, principalmente, nós temos tudo já pronto, tudo infraestrutura. Você tem metrô, você tem trem, temos ônibus, temos escola, temos teatro, temos cinema, temos tudo no centro de São Paulo. E poderia ser realmente uma motivação para que nós pudéssemos ter aí não só os arrendamentos, mas até as pessoas que vão investir para alugar e alugar dignamente, porque as pessoas moraram numa coisa dignamente. Essa coisa tem realmente sido de uma timidez muito grande. Hoje de manhã eu dei uma entrevista para um determinado canal de televisão, uma obra ao lado do sindicato, quer dizer, uma outra obra da mesma construtora, eles lançaram há 2 anos atrás e venderam 100%. Essa obra eles estão entregando, estão no acabamento, vendido apenas 30%. Com um preço razoável, de aproximadamente R$6.000 o metro quadrado. Mas, como infelizmente no Brasil não tem uma motivação para investir no crédito, para agilizar que as pessoas comprem, aí acaba se tornando problemas sociais, difícil de resolver. E, a meu ver, falta vontade política para resolver os problemas sociais do Brasil, mas principalmente da nossa cidade. Eu queria saber a posição do Secov em relação a essa questão do aluguel ou da moradia popular. Eu acho que a gente tem um déficit hoje de moradias acima de 7 milhões. No Brasil, né? No Brasil como um todo. E você tem a solução da locação, que ela é muito mais rápida do que da compra. Tanto é que eu participei de um projeto, em um trabalho aqui no Secov, o LAR, que é a locação acessível residencial, na qual se convida investidores, pessoas jurídicas, a fazer um desenvolvimento com o objetivo da locação. E essa locação, depois de um determinado prazo, 10 anos, 12 anos, que a pessoa está lá pagando aluguel, o valor residual ele tem a possibilidade de comprar um imóvel. Só que para fazer isso, você precisa incentivar o investidor a colocar um dinheiro para receber em 15 anos. Então, você tem que dar, em contrapartida, a possibilidade de ele construir um potencial maior, ou ele construir ao redor alguma coisa para ele poder explorar. E, por outro lado, que a gente não deve esquecer, nós temos muitos imóveis, muitos apartamentos fechados, que poderiam estar sendo alugados. E não estão por quê? É muito simples. Hoje, a lei do inquilinato favorece mais o locatário do que o locador. E se ele parar de pagar, se tornar inadimplente, você tirar um locatário, você leva muito tempo.
fora que você recebe o imóvel também depredado. E por outro lado também, o locador paga imposto de renda, o Carnê-Leão, que pode chegar a 27,5%. Agora pergunto, por que uma pessoa que tem um imóvel e aluga paga imposto de renda, e por que uma pessoa que compra cotas de um fundo imobiliário e recebe rendimento mensal não paga imposto de renda, é isento? Então, eu acho que tem muitas coisas, principalmente tributárias, a serem acertadas, que podem dinamizar esse ciclo e fazê-lo muito mais rápido de ocupação através da locação. Deputado, a tributação e a dificuldade de retomada do imóvel são dois fatores que pesam muito no investimento. A carga tributária no Brasil é a maior do mundo. Nós estamos fazendo a comparação num país que ninguém nem fala nele, que é do Chile, né? Onde tem lá 2 impostos, com o Brasil que tem sei lá quantos impostos, 50 impostos para cada coisa. Mais taxas e contribuições e tudo mais. De tudo quanto é lado, né? Não é só isso. Então, é uma outra coisa que quem, futuro presidente da República, precisava pensar aí numa coisa parecida com o IVA, que é o Imposto de Valores Agregado, né? Que baixasse os impostos, a carga tributária, para que as pessoas também se sonegassem menos. Na época do Fernando Henrique, eu lembro que foi criado o PA, né? Que era o Programa de Arrendamento Residencial, né? E que nós tivemos um dos problemas sérios aqui, e eu tive muita dificuldade na época de levar o Siduscom para conversar com o Mário Cova, por conta da rigidez dele, aquelas coisas que ele tinha ficado bravo com... Na verdade, ele tinha ficado bravo com a PO, mas acabou em cima do Siduscom. E qual era o convencimento? Era que aumentasse R$5.000, porque na época era 25 mil, né? E em São Paulo não dava para construir, como é hoje o programa Minha Casa Minha Vida, né? A média no Brasil 66 mil, a taxa lá 76, mas em São Paulo 96, porque se coloca 20 mil a fundo perdido. E mesmo assim eu acho que ainda há pouca motivação. Essa coisa do investimento, se não criar uma facilidade, é claro, o cara, em vez de ter problema com o condomínio, com a pessoa que loca, com essas coisas todas, ele vai investir num fundo que não tem trabalho nenhum. Só que não gera emprego. Não gera emprego. Não gera emprego. Se você investisse numa coisa... Imposto. Nem imposto. Se você investisse no setor da construção, gera muito emprego de todas as áreas. Porque o cara passa realmente a estar ali. No pior das hipóteses, se ele ficar mais de 3 anos numa casa, ele vai fazer um esforço para pintar ela, né? Que seja no final do ano com 10%. Quer dizer, você consome insumo e você gera uma mão de obra razoável, né? Ainda que seja uma mão de obra pequena nisso tudo. Então eu sempre achei que o mundo inteiro mede seu crescimento quando o investimento é em habitação. É nos Estados Unidos, que eu estive também em janeiro, olhando lá várias cidades também dos Estados Unidos, é no Brasil. Agora no Brasil eu acho que nós precisamos unirmos mais para enfrentarmos mais isso de perto. O Secov faz um trabalho não de agora, há muitos anos que o Secov faz um trabalho muito forte em cima disso, mas eu acho que nós precisamos estarmos juntos, sendo o Brasil... A própria CEBIC deveria encabeçar isso mais forte, com o apoio de todos os sindicatos patronais e também os sindicatos trabalhadores e o mundo político. Porque é um investimento barato, se investe barato. Quer dizer, com R$1 bilhão, se você for pelo lado dos 76 mil, tudo bem, mas se for pelo lado de 76 mil, com R$1 bilhão você gera 13.157 unidades. Considerando que para cada uma unidade você gera 1,2 empregos. Então você geraria 15.500 empregos. E na cadeia produtiva, se multiplicar isso por 2,2, nós geramos quase 50 mil empregos, considerando 76 mil. Mas o investimento Minha Casa Minha Vida, ele é de 66, na média, né? Só São Paulo, na Casa Paulista, que é de 96. Mas ainda que saísse disso, fosse aí para uma construção de investimento, que é onde as pessoas vão investir para arrendar, o próprio governo criar um fundo para isso. O México teve uma coisa parecida com isso, eu acho que resolveu bastante o problema de habitação. Esse déficit de 7 milhões de famílias que não têm casa a morar, se só fosse isso, ainda se resolvia. Mas nós temos quase 20 milhões de moradias inadequadas, que vai desde esses prédios abandonados, a pessoal da área de comunidade, insegura. Felizmente agora essa lei de regulamentação fundiária talvez dê um pouco de credibilidade, porque você vai ter direito à escritura, inclusive a escritura, direito de laje, porque você tem o direito na escritura do primeiro andar, do segundo e do terceiro, e desmembrado, para você desmembrar a água, desmembrar a luz, e com um documento dá um pouco mais de credibilidade. Mas isso só movimenta a economia até da indústria de insumos.
mas nós precisamos pensar num investimento mais forte para a moradia digna. Porque tenho certeza que o cara que mora na comunidade, um em cima do outro, sem esgoto, sem lazer, sem nenhuma área, se nós fôssemos morar num prédio onde você tem escola, você tem piscina, você tem área de caminhada, quem é que não quer trocar isso por uma moradia digna, né? Que é o que nós chamamos... E com segurança. E com segurança. É o que nós chamamos de moradia digna. Acho que você vai falar daqui a pouco do 285 de 2008. Exatamente, eu ia colocar essa questão de 2008. Não é? E a gente continua convivendo com problemas seríssimos na área de moradia popular, de acesso às pessoas com menos renda. E como o senhor colocou muito bem, se resolve ao mesmo tempo dois problemas. Desemprego, que a construção pode gerar muito emprego, e carência habitacional. Sim, sem dúvida. Esse foi um projeto idealizado. Eu lembro que, na época, quando nós discutimos ainda para fazer o projeto Minha Casa Minha Vida, nós aproveitamos com o Valdemar e a própria CEBIC com todo mundo e apresentamos esse projeto. Que eu até hoje agradeço muito o esforço do Renato Amara, que é o pai do presidente aí, que era o relator era o presidente dessa comissão e me ajudou muito a aprovar isso pelo Brasil inteiro. Mas até hoje não foi aprovado esse projeto, que eu acho que carimbar 2% da União e 1% de estados e municípios, nós tínhamos feito um cálculo, hoje o cálculo deve ser outro, mas na época, em 15 anos, se zerava o déficit habitacional. Nós sabemos que talvez a falha que precisa corrigir ali é que pudesse colocar isso para cidades com mais de 100 mil habitantes. Porque cidade com menos de 100 mil habitantes, as prefeituras não têm dinheiro nem para manter a conta de luz e água da administração, imagine para carimbar alguma coisa para habitação. Mas podiam fazer acima de 100 mil habitantes com isso, e os 2% que sai da União, ela ia para aquela cidade de menores habitantes. Investindo nisso tudo, nós estaríamos gerando emprego, dando moradia digna com toda a infraestrutura, do mesmo modo que foi desenhado o projeto Minha Casa Minha Vida, que eu acho que é um projeto bom, mas lamentavelmente atingiu até agora 8% do subsidiado. Quer dizer, ele foi importante para quem ganha entre 3 e 5 e para quem ganha acima de 5 salários. Mas lá embaixo mesmo, aquele que é subsidiado, e eu acho que é nessa linha que, infelizmente, o brasileiro ainda não tem muitas condições de comprar isso. Nós precisamos administrar um pouco a vida do brasileiro. Até por conta de cultura, eu acho que há outros investimentos, trazendo para isso as discussões. As igrejas, a política sem corrupção, porque hoje atrapalha muito essa coisa da corrupção. Você vai fazer um projeto em qualquer lugar, é uma desgraça. Você vai lá para aprovar na prefeitura, tem um sujeito que tem que passar na mão do outro, mais na mão do outro, mais na mão do outro, e tudo o cara emperra, por quê? Porque ele fica esperando a tal da disjuntora. Inclusive a distribuição dos projetos, de tudo que acontece, até o Minha Casa Minha Vida no interior, tem problemas seríssimos, né? Realmente é muita burocracia também que cria todo esse clima, né, nas prefeituras para aprovações. Né? O senhor falava inclusive da questão da ocupação de imóveis que já estão presentes, a lei do inquilinato, a legislação joga contra, né? Exatamente, a legislação joga contra, inclusive, contra a criação de empregos na construção civil, porque hoje você tem vários investidores estrangeiros chegando no país que querem investir pesados, podem investir tanto na área residencial como na área comercial, só que na área comercial você não tem uma legislação para alocação. Se usa e se adapta à lei do inquilinato, que é do residencial. Que não dá segurança jurídica nenhuma para quem vai chegar e investir R$1 bilhão em imóveis, criando empregos durante a obra, depois. Então, em todos os países do mundo, existem duas legislações, a lei para residencial e outra para comercial. E aqui no Brasil nós estamos caminhando para isso. Está sendo feito um trabalho tentando se dar mais segurança a esse tipo de investimento aqui no país. Então, o investidor pode chegar tranquilamente sem ter sustos depois de estar contratando milhões de reais de uma mudança de lei ou uma alocação que não pode ser feita. Então, se compara o aluguel de um apartamento, de um dormitório, com um prédio de 6 mil metros quadrados que vai ser ocupado por uma grandes empresas brasileiras ou multinacional. Então, essas coisas que têm que ser acertadas também aqui. Nós vamos chegar lá, vai demorar um pouquinho.
Agora, deputado, o senhor não acha que falta prioridade em relação a isso, apesar de todo o discurso que nós temos governo, em relação da defesa da moradia popular, de facilidades maiores, programas? A gente vê que frequentemente são anunciados aí grandes programas e renovação de programas do Minha Casa Minha Vida. Agora, nós estamos falando, nessa questão da moradia digna, de 2008. Desde 2008, nós tivemos fases de crescimento econômico importante, nós tivemos períodos aí de maior estabilidade, em que os estados e municípios tinham mais condição de investir. Não há um certo descaso em relação a isso e fica no discurso e na prática a gente tem uma situação diferente? Não é um certo, não. É muito descaso nisso tudo. Nós estamos falando de 10 anos que o projeto foi protocolado, né? Porque que discutimos um projeto de Minha Casa Minha Vida há 30 anos se discute isso, né? Não do Minha Casa Minha Vida, é um projeto popular. Nós discutimos, o primeiro mandato do governo Lula, nós estávamos discutindo esse projeto, que depois no segundo se tornou Minha Casa Minha Vida, e eu acabei até saindo do projeto no final do governo dele, até porque na época tinha uma certa razão para sair. Primeiro, eu tinha gastado dinheiro do sindicato andando no Brasil inteiro, para fazer comissão com técnico, com orçamentista, com o pessoal da área econômica, de todas as áreas que foi pago, né? E não se chegava a conclusão nenhuma. E o outro motivo, na época, até porque eu estava num partido que apresentou como candidato Cristóvão Buarque, 0,5%. Né? E em São Paulo, Carlos Apolinário, 0,5%. Segundo turno, eu articulei dentro do partido para apoiar Geraldo Alckmin. Perdemos para o Lula. Eu falei, é melhor sair do projeto. Mas o Lula tem que reconhecer, eu nunca votei no Lula nem no PT, mas tem que reconhecer a habilidade dele para isso, porque ele, 3 meses depois do governo, me chamou, depois tomou posse, e falou, nós vamos fazer o projeto de habitação. Até ele brincou comigo, o Paulo Simão, que era o presidente da CEBIC, né, já falecido, né, ele falou, que vocês pensam de fazer 200 mil moradia popular, está de bom tamanho. Ele falou, imagina, vamos fazer 1 milhão, depois 2 milhões, um pouco de mentira também, que ele sempre acrescentou muito na mentira, mas pelo menos teve a ideia e saiu o projeto disso tudo. Mas precisávamos levar mais a sério. Nós temos hoje, infelizmente, 2 discursos. Um quando você é candidato e depois que você assume, né? E muitos ficam com Alzheimer, esquecem do que assumiu, né? Então ou faz de conta, né? Pois é. É uma doença desgraçada essa do Alzheimer do político, porque o cara, ele sabe tudo quando está no debate político. Ele sabe de onde vem o dinheiro, como é que aplica, como é que faz, o que rende, onde é que você vai criar, às vezes, subsídio para facilitar, porque eu acho que precisava ter, ele acabou de falar, uma coisa que paga imposto. E hoje, se não criar uma coisa de arrendamento mais forte, nós ficamos na lei de inquilinato, que o próprio o dono do imóvel hoje, ele fica engessado. Ele ou aluga por um preço barato para caramba, correndo o risco do cara não pagar, ou ele assume pagar IPTU, e mais o condomínio, que é tudo muito caro, isso tudo. Hoje se torna, às vezes, mais de 60% o IPTU e o condomínio do que o que você recebe de aluguel líquido, porque quando você desconta imposto de renda, desconta tudo, e aí os caras fazem continha. Se eu colocar o dinheiro na poupança, quando renda 0, não sei quanto. Se eu compro um imóvel e pago 100 mil reais no imóvel, que não existe imóvel de 100 mil reais, vamos imaginar 300 mil reais, ele vai fazer com 300 mil, eu coloco na poupança, rende lá um X. Mas se eu pago 300 mil no imóvel e alugo, quando você tira todas as despesas, quer dizer, você só ficou com o imóvel, mas era melhor que tivesse o dinheiro aplicado. Aí o cara vai para o lado da especulação. Na hora que acerta o imposto, né? Ou compra cotas de um fundo imobiliário. Ou compra a cota do fundo imobiliário, que também é uma coisa perigosa em alguns lugares, às vezes, né? Nós tivemos a própria coisa aqui, quando nós tivemos aquela bolha que abriu o capital aí para várias construtoras, né? E nós acabamos reduzindo, porque na época era quase 30, hoje são 17, e porque se juntaram, porque eu acho que na época prejudicou bastante as construtoras familiares, aquelas que construíam, né? E quando se abriu o capital, criou uma supervalorização de terreno, de tudo, que não foi uma coisa que, na minha avaliação, foi muito boa. Hoje sim, o mercado está normalizado, mas precisamos voltar a crescer. O Brasil precisa crescer. Nós perdemos 1.150.000 postos de trabalho direto em todo o Brasil. E desses, você vê, só a cidade de São Paulo perdeu 130 mil. E voltar a empregar isso aí, e se vê muitas canteiras de obras aí, só com a stand de venda e o tapume. Porque eu acabei de falar, que eu acabei de fazer uma entrevista com um canal de televisão importantíssimo,
numa obra que são 198 apartamentos, né? E foram vendidos apenas 30%. 198 apartamentos, se vendeu 30%, vendeu 58 imóveis. E a obra já está no acabamento, está fazendo limpeza. Até brinquei com o funcionário quando entrava lá para conversar com ele, se ele estava procurando emprego. Ele falou, não, nós estamos aqui para integração para fazer limpeza na obra, ou seja, está no final da obra. Isso diz motivo, porque se a construtora, que é uma construtora grande em São Paulo, não vende, como é que eles começam um outro terreno, uma outra obra? Não tem capital. Não tem capital, porque você não gira, né? E eles vão ficar ali com 70% dos imóveis pagando condomínio e IPTU, e ficando velho. E chega uma hora que acaba vendendo isso lá embaixo, e isso tira a motivação de quaisquer investidores, né? Agora, deputado, o senhor falou dessa questão de diferenças das cidades e que as pequenas prefeituras não têm como bancar despesas e tal. A gente também tem muitas diferenças regionais. Não seria o caso de você ter programas estaduais mais eficientes, não dependendo apenas de um programa único de governo, como tem o Minha Casa Minha Vida, tendo algumas particularidades, por exemplo, específico para o estado de São Paulo, você compara com o estado do Norte ou do Nordeste, a condição é muito diferente, não é? Mas São Paulo ainda é o único estado que nós temos aí a 1% investido na chamada habitação popular, que é a CDHU, né? Mas não está resolvendo, né? Porque é pouco. A gente vê essas sucessivas invasões. É uma das cidades, talvez, em que tenha mais mobilização nesse sentido. Mas né? é pouca. Olha, se São Paulo, se nós temos 7 milhões de famílias sem moradia e o estado de São Paulo é 1/3, então nós temos aqui 2 milhões e 300 mil famílias sem morar só no estado de São Paulo. Quer dizer, todo o programa, vamos falar do meu governo, que termina em 4 anos, nós não conseguimos fazer 200 mil casas. Quer dizer, se o déficit é 2 milhões e 300 mil, e aí você vai por aí, um monte de gente jovem que vai casar, que vai ter família, e outros nem casar, às vezes casa, mas quer ter o seu apartamento, quer ter o seu imóvel, tanto é que eu acho que a área que tem crescido bastante é investimento em estudo, imóvel pequeno, próximo de metrô. Essa é a nova tendência da geração hoje dos que estão entrando no mercado de trabalho. Os jovens hoje, eles não querem estar atrelado a nenhum ativo, eles querem liberdade. E eles não querem dor de cabeça para gerenciar uma casa, para administrar. Eles querem o mínimo necessário. Então, o que está acontecendo hoje? O Uber chegou e funcionou, então o jovem hoje não quer carro. Para quê, né? Não dá para tomar um uísque nem nada? Não, e ainda né? Tem que ter um lugar para estacionar de noite. Que custa caro. Que custa caro. Então eles querem apartamentos pequenos. Os apartamentos pequenos que estão sendo lançados tem umas construtoras especializadas, onde a sala de jantar desse apartamento é área comum do prédio. Então você tem espaços, se você vai convidar alguém na tua casa para jantar, eles lá embaixo tem sala de jantar, tudo, você recebe. Você não precisa receber no teu apartamento. É dor de cabeça, você precisa de empregados, etc. Então, essa tendência do jovem hoje é que está criando essa modernização nos imóveis. E moradia próxima de condução. Eles não querem estar atrelados, eles não querem comprar, eles querem alugar, porque se mudar de emprego, eles saem de lá e vão para outro lugar. Eles não querem ficar, pegar ônibus, ficar na fila de carro. Então, essa é a nova tendência para onde a gente está indo, é a nova tecnologia, né? Os apartamentos inteligentes. No meu tempo tinha o Jetson, não sei, lembra dele? Nós somos da mesma idade, né? Estou com 70 anos já, né? Então, se você lembra deles, você vai lembrar, e você vê um desses apartamentos novos que estão sendo lançados, é igualzinho. É tudo automático, sabe, aquelas coisas. E nós estamos indo nesse lado. Você fazer hoje um apartamento de 600, 700 metros quadrados, você não vende e não aluga. É verdade. Então, de 600 metros quadrados, você faz 20 de 30. É o que está funcionando. Então, essa é a nova tendência da construção civil hoje. São vendas muito mais rápidas e que cria e gera muitos empregos também. Você tem razão. Em Londres, ela mais ou menos, o aluguel em Londres é semanal. Paga por semana, né? Eu estive em Londres, né? A MM Foundation é uma empresa que a gente quer ver se traz para o Brasil, mas já faz 2 anos que eu tento trazer, aí
esbarra na burocracia. Mas Londres, o pessoal faz o apartamento, você paga por semana. E é coisa pequena, tudo, né? Aliás, a empresa ela é especializada exatamente em design de armário, de fazer tudo embutido. Mas aí tem que ter estímulo pro proprietário, para quem vai ofertar essa locação, né? E que aqui no Brasil também falta. A gente precisa, aí é penalizado. Né? Aí a gente precisa de uma legislação que seja... Porque se você tem uma legislação da lei do inquilinato, na qual você consegue tirar o mal pagador inadimplente rapidamente, você vai ter empresas grandes que vêm aqui construir prédios para alugar, como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você não pagou um aluguel, 40 dias tchau para você. Então... Recebo hoje um grupo de empresários da China, no final da tarde, não sei quantos empresários são, mas diz que é um grupo, e eles querem discutir um pouco disso. Como investir no Brasil e em quê? Né? Para que se tenha retorno. E a pessoa que intermediou isso, né, o chinês que intermediou, ele está falando muito, Ramalho, o pessoal tem várias propostas, projetos pequenos, a curto, médio e longo prazo, né? Tem dinheiro para investir, mas esbarra exatamente na legislação, né? Os caras vêm para aqui para investir e o retorno, claro, eles querem um retorno seguro, e todo mundo quer um retorno seguro. Se não tiver retorno, é melhor deixar na poupança, né? E quer uma segurança, nem na poupança, não traz o dinheiro para cá. Não traz, é verdade. É o problema do ambiente de negócios no Brasil, que penaliza vários tipos de investimento e pega também a área de habitação. Sim. Com certeza, né? Nós temos uma estrutura tributária muito ruim e mesmo em relação a custos. Mas, deputado, eu queria colocar uma outra questão, o senhor citou há pouco dos trabalhadores, eu queria saber como é que ficou a situação com relação à reforma trabalhista, não é? E a própria modernização que foi citada aí em relação à tecnologia e a adaptação deles às novas condições de mercado. A reforma trabalhista, ela teve alguns furos na minha avaliação. A reforma todas precisa ter, né? Agora, tem 5 pontos na reforma trabalhista, eu acho que foi falha, precisava corrigir, né? Essa coisa do trabalho da mulher em área insalubre, eu acho que isso foi mal pensado, né? Mulher grávida na área insalubre, né? Acho que o serviço itinerante também foi mal pensado, porque em muitos casos há o abuso e não tem muito como conter, porque você já tem casos registrados, não no nosso setor da construção, porque nós seguramos isso na convenção coletiva, porque é um sindicato forte e atuante e tem também uma relação boa com o sindicato patronal, que é o Sinduscon. Então nós praticamente não mudamos nada na convenção coletiva, né? Mas onde não tem isso, o resto do Brasil, outros pequenos, eu acho que deixa a coisa muito vulnerável. E aumenta mais ainda quando ficou para dar quitação anual, o sindicato dar quitação. Ninguém vai dar quitação. Você imagina que o meu sindicato tem 26.700 e poucas empresas que prestam serviço e soma um montante de 270 mil trabalhadores, eu não tenho como dar quitação anual em um terço dessa coisa que circula, né? Isso, o primeiro ano, uma maravilha, porque as ações trabalhistas elas caíram de 8 para 2. 2019, como serão? A gente não sabe, porque se não dá quitação, abre espaço para entrar com reclamação trabalhista. E aí fica o vício que já era antes, que era a reclamação profissional dos advogados irresponsáveis e do cara que acostumava, se ele tinha direito em R$200, aí ele colocava R$200 mil. Né? Então tem algumas falhas na reforma. Eu acho que o próximo governo que vem aí poderá corrigir essas 5 falhas que ficaram. O que ficou bom na reforma, na minha avaliação, foi o negociado sobre o legislado. Desde que negociado com a empresa, isso resolve, né? Se não tiver abuso na negociação, contém também os abusos jurídicos, jurista na área do trabalho, né? Mas precisamos levar uns 2, 3 anos para qualificar as pessoas para isso. E qualificar não é só do lado dos trabalhadores, não. Qualificar do lado dos empregadores também, que na proporção é tudo igual na falta de conhecimento e de fazer a coisa com seriedade, né? Nós temos aí 10% que não tem nenhuma dificuldade de fazer isso, temos 90% que tem dificuldade, são mal informados, são empresas pequenas que nem têm estrutura, quando muito tem um contador, mas ele não tem um economista, ele não tem
um advogado que possa orientar, porque tudo isso custa muito caro, e isso vai para o resto também das outras áreas, vai para o serviço, né? Mas é um começo. Eu acho que o mundo começa a andar para isso. Nós andamos também para a robotização, quer dizer, o mundo começa a ser tudo prático. Ele acabou de falar aqui no UBS, né? E daqui uns tempos não é mais o UBS, você vai digitar no celular, o carro vem sozinho, você entra nele, digita, ele vai te levar. Não vai ser nem carro, vai ser tapete mágico. Pois é. Né? São vários aplicativos. São vários. Né? Nós hoje praticamente já reduzimos mais de 70% funcionário em bancos, porque a gente faz tudo pelo celular. Nós pagamos, nós transferimos, nós fazemos tudo pelo celular. Mas e a formação do profissional de construção, como fica? Agora, a construção ainda leva um tempo para ser tudo robotizado. Mesmo assim, tem aí já algumas construtoras trazendo de navio da China, a coisa pronta. Mas mesmo quando chega aqui, você vê, nós estamos num canteiro de obra aí que tem 1.200 funcionários, toda a estrutura chegou de navio. Mas os funcionários estão lá, porque precisa montar, precisa fazer acabamento, né? Ainda é um pouco diferente de alguns outros mundos, que você tem que se adaptar. Você vai para os Estados Unidos, o pessoal usa muito aço, né? Estrutura metálica. Estrutura metálica, né? Que é rápida também uma construção e por conta de terremoto, dessas coisas todas, eles compram. Estão numa guerra aí, hoje com a China também, porque um país que tem 1.300 bilhões de habitantes, né? Consumo do mundo inteiro. Qualquer guerra que há entre balanças comerciais, isso pesa nisso tudo. E tem um presidente da República dos Estados Unidos meio duro, acho que até exageradamente, em algumas coisas. Mas nós precisamos se adaptar. Eu acho que o Brasil nós precisamos investir em, primeira coisa, educação. E não é educação só do banco de escola, não. É educação das transformações que acontecem a cada 25 anos no próprio jovem. Eu tenho 70 anos. Eu aprendi que se os mais velhos estivessem conversando, eu tinha que ficar ali só ouvindo. Né, se intrometer na conversa nem de longe. E ainda beijava o pai da mãe e tomava bênção, né? Então hoje nós acabamos de falar do jovem que quer liberdade, né? E pai e a mãe é só para existir que pai é mãe. E é uma cultura, e nós precisamos acostumar com isso, né? Eu tenho 5 filhos, já tenho 4 netos, nós precisamos acompanhar também a evolução deles todos. Mas nós precisamos preparar também esse homem que vai trabalhar com robô, que vai fabricar o celular, que vai fabricar a própria comida de uma coisa rápida, mas também não pode ficar. Você vai para os Estados Unidos, o povo são gordo por quê? Porque tem um monte de comida, né? Improvisada, ali se come mal para desgraça e para comer bem paga caro demais, né? É um absurdo comer bem nos Estados Unidos. Você paga barato para comer mal. Mas você pega lá um restaurante que tem aqui em São Paulo, que aqui para 2 pessoas custa aí R$300, lá você paga $900 para 2 pessoas. Então é uma coisa muito cara. Agora, deputado, eu queria acrescentar a questão da greve dos caminhoneiros, se isso provocou algum problema maior do lado da mão de obra, porque as construtoras tiveram problemas, né, de não recebimento de material, também está computando aí o setor, perdas que ocorreram em relação a isso. O senhor vê alguma consequência maior do ponto de vista da mão de obra? Olha, a greve dos caminhoneiros foi uma tremenda irresponsabilidade do governo, porque o governo tem o serviço de inteligência. E quem tem o serviço de inteligência na mão podia ter chamado todas essas lideranças, resolvido isso antes de acontecer a greve. Ou mesmo que vai acontecer a greve, na quinta-feira era para o governo ter chamado todo mundo e contido isso. O prejuízo dos caminhoneiros foi um absurdo para todo mundo, não é só para nós do setor da construção. A maioria das construtoras, quando não chega material, manda o trabalhador ficar em casa. Eu ficar fazendo o que lá? Não tinha como fazer. Mas a quantidade de animais que morreram, a quantidade de leite jogaram fora, carne que estragaram, né? Tudo por irresponsabilidade de um governo que, lamentavelmente, não teve habilidade para fazer as coisas. Teve que fazer meio que no passa-moleque, né? Chamaram 3 ou 4 lá, né? E o grande motivador dessa greve foi a maioria das empresas, com toda a razão, não estou contra a empresa. E não sabia também qual que era a liderança que tinha. Teve a questão do WhatsApp, ficou muito presente, a gente falar de modernização, é avaliada como uma das maiores mobilizações do mundo através do WhatsApp. Mas o governo tem acesso a tudo, você tem uma ideia, o governo e a justiça sabem todas as nossas conversas de mensagem e o telefone não precisa estar ligado. Não precisa, nosso telefone, o meu celular está lá na bolsa, lá desligado.
Ligado não, não está ligado, mas está... Tudo que eu estou falando aqui, se o governo quiser, sabe. E tem. E sabe de tudo. Nós tivemos recentemente umas prisões que eu achei até a princípio injusto. Prenderam 70 pessoas esse final de semana, estava na Chile, ligado ao movimento sindical. Por conta de cartas de sindical vendidas, né? Ou denúncia em cima disso tudo. Então os caras sabiam a mensagem que os caras trocavam, com quem mandava, para onde mandava, né? Ou seja, não sabia dessa mobilização dos caminhoneiros que vem há mais de um ano. O menosprezou, né? Quer dizer, ele sabia disso tudo, foi irresponsavelmente e foi do lado do tapa. Faltou habilidade lá do governo. Não quero colocar essa responsabilidade no Temer, eu falo do governo, no geral. Eles tinham chamado todo mundo, tinham avaliado o que dava para acertar, criavam um prazo, mas o Brasil teve um prejuízo imenso e que vão continuar administrando tudo isso. Os próprios caminhoneiros, que são esses individuais, que são donos de empresa, lógico, quando tem a forma da punição, então tem lá não sei quanto de multa, que depois não vai pagar coisa nenhuma, né? Mas se desmobilizou. Mas aí ficou os individuais. Aí tem lá um monte de nego lá, cada hora sai com um discurso no WhatsApp, quando o governo precisava ter contido isso antes e não ter causado um prejuízo imenso pessoal. Foi ótima a greve, foi válida, mas a greve não podia ter demorado tanto. Eu acho que 2 dias de greve era o suficiente para chamar a atenção. A construção civil também sofreu. Sim. Eu tenho um dado que das indústrias de cimento. Pra você ter uma ideia, se distribui via rodovia 200 mil toneladas de cimento por dia. Isso, 96% é por rodovia. No 7º dia da greve, os canteiros de obras estavam sofrendo, porque só se conseguia chegar ao destino final 5% para todo o Brasil. Então você imagina um engenheiro que está tocando uma obra, o jeito que ele tem que dar para não perder prazo, porque ele tem prazo para entregar o imóvel. Ele vai ter que recuperar isso em algum momento e com certeza vai recuperar. Vai. A construção civil nós acompanhamos de perto, esse passo a passo. As construtoras mandaram o pessoal ficar em casa. Porque como é que ficava lá? Não tinha tijolo, não tinha cimento, não tinha ferro, né? E ninguém estoca nada, até porque cimento estraga, né? Sim. Né? Você não pode ficar com cimento muito tempo. Ainda mais na chuva, né? E agora pode vir com um custo maior, porque entra a questão do frete também. Pois é, tem tudo. Eu acho que foi uma consequência que o governo podia ter resolvido isso, ter acertado isso. Tomara que tenha servido de escola, não só para o governo atual, para os próximos que vêm aí. A verdade é que todos nós estamos, às vezes, um pouco perdidos nessa coisa toda. Você viu aí o próprio Geraldo Alckmin, com toda a experiência que ele tem, né? De vez em quando eu começo a olhar o discurso dele e vejo que ele fica meio inseguro. Porque você talvez está habilitado com uma competência enorme para tratar de um determinado assunto, mas tem outros assuntos que deveria ter tratado. Acho que as centrais ficaram de fora disso, foi mal, porque elas têm experiência, poderia ter sido chamada, né? Mas foram excluídas do movimento totalmente. Foi excluída. Pouquíssimas centrais que ficaram, como o caso da própria Central Força Sindical, ficou até do lado dos empresários, que era o pessoal que tinha as frotas de carro, de caminhões, né, que alugava disso tudo, e o que entrou nisso para valer mesmo foi o estilo Bolsonaro, da intervenção. Porque de cada 10 caminhões tinha 5 ou 6 com a bandeira nacional pedindo intervenção militar. E depois ele acabou dizendo que ele é contra a intervenção também para não se comprometer com esse processo todo, né? Pode até ser ele saiu publicamente dizendo que ele nunca defendeu a intervenção. Pode até ser que não tenha, mas aquele motivo de falar que resolve assim, resolve assado, o pessoal entrava em contato comigo direto e pedindo ajuda, e eu acabei não dando ajuda porque a gente não sabia quem era o líder. E como é que você vai dar ajuda quando você não sabe quem é o líder? No teu perfil. Eu tinha um pessoal de Pindamonhangaba que ligaram bravo para mim, até porque eu tenho um vereador lá que é nosso, o Rafael Goff. Pô, Ramário, mas não dá para ajudar? Eu falei, olha, eu vou ajudar para quem? Eu não sei quem é o líder, né? Então, simplesmente vamos ajudar as pessoas. Mas as fotos que me mandava, cada caminhão tinha uma foto da bandeira nacional e o pessoal pedindo intervenção militar. Olha, gente, intervenção militar e ditadura não deu certo em lugar nenhum do mundo. Não foi tão boa aqui para nós. Não é boa para uma Cuba. Eu vejo Cuba é uma desgraça. Aquilo é Venezuela, é outra desgraça. Nós tivemos aquelas situações
que na Alemanha, quando dividiram, quando derrubaram o muro de Berlim, aquilo que era ditadura, principalmente do área do comunismo, não funciona. O que funciona em qualquer parte do mundo é democracia, que as pessoas tenham muito orgulho de trabalhar, crescer na vida, seja de que for, seja com hospital, seja com construtora, seja no comércio, seja na indústria de uma forma geral. Mas ditadura eu não acho que é o melhor caminho. Nós não somos especializados nisso. Nós precisamos de homem que trabalhe. Eu sempre fui contra a especulação, não contra o banco. Eu acho que o banco precisa para fornecer dinheiro e financiar muitas coisas. O BNDES, tomara que nunca abra aquela caixa preta, porque se abrir um dia, eu não sei onde vai parar aquilo, né? As coisas erradas que fizeram ali, os dinheiros que saíram para fora. Mas nós precisamos do banco. Agora, os juros no Brasil são altíssimos, muito altos. Carga tributária no Brasil é altíssima e há pouco investimento, principalmente para o pequeno e médio empreendedor. Quer dizer, o cara sai da universidade, às vezes vai fazer fora do país e ele se volta e quer fazer uma empresa, ele não tem muito apoio para isso, para fazer. Então nós precisamos de mais investimento no Brasil. É claro que o Brasil precisa de muitas e muitas reformas. Para mim, a reforma principal é a educação. Bom, e nós vamos encerrando já o nosso Secov debate. A nossa conversa foi ótima aqui, mas chegamos ao final. Agradeço muito a participação do deputado Antônio de Souza Ramalho, conhecido Ramalho da Construção. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. E também o empresário Rolando Mifano, que é vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação aqui do Secov. Muito obrigada também. Eu agradeço também. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Eu lembro que fica disponibilizado depois o programa no canal no YouTube ou então no Facebook. Até a próxima.